Vamos falar agora de política, de vários temas aí com o Paulo Pozonoff, que é economista, que é comentarista aqui da PAN. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Deus me livre de ser economista. Ah, Com olha, todo tá respeito aos dando trabalho, economistas, mas mas não é a minha política praia. também. A política também está dando trabalho demais. Agora, Paulo, hoje o presidente Bolsonaro voltou a falar daquela situação lá de armas e também de alimentos, fazendo uma vinculação aí meio irônica. Vamos conferir o vídeo antes da gente conversar. Vocês sabiam que o Santa Catarina é o estado que tem menor percentual de mortes por milhão de habitantes? E é o estado mais armado? Mas claro. Quanto mais armas, menos violência. É isso aí. Bandido teve. Sim. É O Lula isso aí. acabou de dizer aí, tem um vídeo que chegou para mim, que ele vai desarmar o povo. Não, se o senhor. Estamos. Inclusive, a esquerda fala que você não come arma, come feijão. Mas quando alguém invadir a tua casa, tu dá tiro de feijão nele. E aí, Paulo? É complicado, né, Denise? Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro não entendeu ainda, até eleitoralmente, o delicado equilíbrio entre as pautas da sua linha ideológica, né? Ele que sempre defendeu armas. Eu não sou particularmente contra a pessoa ter porte de arma, fazer treinamento, atirar, ainda mais no interior do Brasil, que a gente sabe que é uma realidade bastante diferente da realidade urbana. Mas o Bolsonaro não entendeu o delicado equilíbrio que existe hoje entre essas pautas mais até ligadas aos costumes e à economia, que é realmente a parte mais palpável, tangível do governo como um todo, da administração como um todo, que afeta a população mais diretamente. As pessoas elas não estão muito. Se elas tiverem que escolher, me parece que elas não entendem direito essa questão da liberdade que ele prega, inclusive aí ele tem essa visão que eu considero um pouco simplista de que pessoas armadas, lugares mais armados, a violência é menor, mas enfim, ele não, as pessoas têm dificuldade de entender, de associar essa pauta ideológica à pauta econômica, que é o que pega realmente. Então, quando o presidente faz esse tipo de ironia, esse tipo de referência, não dá para negar. Para parte da população, que é uma população também que já está com os nervos à flor da pele, vai acabar entendendo isso de um jeito muito, muito ruim para o presidente, sabe? Pessimamente mesmo. Não sei se é uma estratégia até eleitoral das mais úteis para o presidente. E num momento delicado em relação ao aumento de preços e de consumo básico, né, Paulo? A gente vê o aumento da pobreza, as pessoas passando fome, várias matérias chamando a atenção de as pessoas comendo pé de frango, osso, pegando restos aí em açougue porque não tem condição de comprar carne, mas produtos aí de consumo básico, arroz, feijão, tudo muito mais caro, né? A gente estava vendo há pouco a questão dos combustíveis, que também é um preço estratégico da economia, inflação muito alta, juros em alta. É uma situação econômica que é desfavorável ao governo, aí ele tenta puxar a conversa para armas. Eu acho que vai muito naquele reduto bolsonarista raiz mesmo, não é? Que apoia o presidente em qualquer condição e com qualquer fala, não é? E politicamente é até estranho, né? Porque como é que você vai apostar num grupo que já te apoia, independente do que você faça? Então você reforça essa pauta, esse tipo de ironia? Não, você tem que apelar ali para as pessoas que estão indecisas ou tentar, de repente, reverter o placar, né? Convencer as pessoas que acreditam realmente que o Estado tem que ter uma mão firme. De repente tem muita gente aí, eu escuto muita gente defendendo o populismo fiscal, que o presidente Jair Bolsonaro agora tome algum tipo de medida populista mesmo, como a Dilma tomou em relação aos combustíveis. Por isso que até me preocupa um pouco a notícia dessa reunião aí entre o ministro Paulo Guedes, Arthur Lira e o presidente, que é muito tentador também. Nosso sistema político ele é muito, muito frágil nesse sentido e é muito tentador para quem está no poder diante aí de uma diversidade econômica, que é uma coisa que não existe uma solução de curto prazo que seja eficiente, né, que seja duradoura, que seja virtuosa. Realmente qualquer canetada vai ter consequências desastrosas no futuro.
Então, me parece que nesse momento não é uma estratégia boa do presidente abdicar do cuidado com a economia e realmente passar a mão, ter um cuidado maior com as pessoas, com os mais vulneráveis, que nesse momento sentem muito mais aí a alta dos combustíveis, a alta dos alimentos. Eu também entendo, eu concordo com o presidente que a inflação é um fenômeno mundial, tem a ver aí também com a pandemia, com lockdown, o preço do combustível, a gente sabe, né, Denise, tem a ver com o dólar, mas tem a ver também muito com o preço internacional do petróleo, que é uma coisa que o governo não tem controle sobre isso. Mas o presidente precisa ter um olhar para as pessoas que não conseguem compreender essas causas externas e que cogitam realmente abandonar até o presidente Jair Bolsonaro em nome de um outro discurso aí, talvez ainda mais populista, mas de pessoas de espertalhões que têm esse cuidado até com as palavras. E não dá para delegar responsabilidade também ou procurar culpados nessa questão dos combustíveis. O ICMS tem essa fórmula, tem essa estratégia. O sistema tributário brasileiro coloca aí um peso muito grande na arrecadação dos estados em cima do ICMS. E qualquer corte pode abalar as finanças dos estados de modo geral, não é uma questão política apenas, não é? Está certo que eles podem estar ganhando mais, mas a preocupação em você criar estratégias para derrubar o preço do combustível remete mesmo ao que aconteceu no governo Dilma, né? Que a gente fala assim que a contenção dos preços de forma artificial naquela época acabou acarretando talvez mais prejuízos do que a própria corrupção, porque a corrupção estava lá disfarçada no balanço da estatal. Agora, a defasagem de preço era uma coisa que você não conseguia disfarçar nas contas, né? Na contabilidade, ficava lá explícito e foi uma perda muito pesada. Não se pensa nisso agora, mas o presidente voltou a falar, por exemplo, de usar o que é repassado de lucro da Petrobras para o governo para poder bancar gás para a população mais pobre. Então, eles não sabem muito bem como lidar com essa questão da inflação. Agora, a gente estava falando de popularidade, Paulo, e nós tivemos aí a pesquisa do Poder Data mostrando que o ex-presidente Lula continua na liderança no primeiro turno da pesquisa. Nós estamos ainda longe das eleições, mas de qualquer modo a pesquisa foi realizada nesta semana e Lula oscilou 3 pontos para cima em um mês e marcando agora 40% das intenções de voto. Já o presidente Bolsonaro aparece em segundo lugar com 30%, uma alta de 2 pontos, os dois subindo, que seria uma indicação da polarização mesmo, né? Eu acho que essas pesquisas, Denise, partindo do pressuposto de que elas têm credibilidade, né, de que elas são críveis, elas já começam a refletir um pouco essa preocupação também econômica das pessoas. Eu converso bastante com as pessoas. Hoje o Bernardi, aqui, que é comentarista também da Jovem Pan, propôs, né, que os institutos de pesquisa incluam aí nos seus questionários uma pergunta muito simples, mas eu achei bastante intrigante. Você está disposto a votar num corrupto? Falando mais do Lula mesmo, que está associado aí à corrupção. E me parece, pelas conversas que eu tenho, que sim. Isso é um fenômeno que a gente tem que estar atento. As pessoas, novamente, o lado econômico afeta muito ali o dia a dia das pessoas e elas têm essa dificuldade de entender que, por exemplo, no governo Dilma, a crise econômica estava atrelada à corrupção. Então, me parece que essas pesquisas acabam indicando que tem muita gente que está disposta a voltar a votar no Lula, porque elas têm a lembrança ali da bonança, né, das commodities, daquele Brasil mais próspero. Eles não conseguem perceber a ligação entre a crise econômica profunda que se sucedeu ali depois do governo Lula, né, do governo Dilma, e a corrupção. Então, as pessoas, essas pesquisas, me parece que elas indicam isso e fechar os olhos também, sabe? Se proteger ou se esconder atrás desse escudo de que as pesquisas são todas mentirosas, elas não têm credibilidade, me parece que não é uma estratégia muito inteligente. É fechar os olhos para uma realidade. Por mais que eu não concorde com essa visão popular, né, de que a vida lá era melhor e dane-se a corrupção, enfim, é uma percepção e eu acho que os governantes precisam estar atentos a ela.
Nós tivemos isso exatamente na Argentina, né, a volta da Cristina Kirchner, ainda que não seja como presidente mesmo, mas ela conseguiu voltar e saiu com um índice baixíssimo de popularidade, envolvida em vários processos e voltou. Isso aconteceu em outros países também. É aquela questão de quem está no poder não conseguir passar a mensagem, não mostrar os resultados que eram esperados, isso cria uma rejeição e acontece em todos os países. E eu queria lembrar também em relação a essa pesquisa que 58% considera o desempenho pessoal do presidente ruim ou péssimo, né? É a maior taxa de reprovação até agora. Esses institutos de pesquisas, eu até conversei aqui na Jovem Pan outro dia com o Murilo Hidalgo, né, do Paraná Pesquisas, elas precisam estar atentas também a essa crise de credibilidade. Eu acho que eu já comentei até aqui com você, Denise, elas passam por uma crise de credibilidade, então você confiar cegamente nesses números, até para a gente que analisa, é bastante complicado, porque do outro lado existem pessoas que elas querem que as pesquisas tenham um resultado pré-determinado que se adeque à crença delas. Então, é bastante complicada também essa crise de credibilidade das pesquisas, mas, novamente, eu insisto que você fechar o olho para essas pesquisas, até porque não é apenas um instituto, né? Eu mesmo tenho as minhas preferências, tem alguns institutos que eu rio quando eu vejo os números, porque para mim eles não têm mesmo credibilidade, mas de repente quando todas as pesquisas começam a combinar, eu não acredito nesse tipo de teoria da conspiração, nesse tipo de conluio, né? Eu não acredito que esses institutos todos estejam ali armando uma grande farsa nos seus números, até porque eles têm uma credibilidade, eles precisam zelar por essa credibilidade. E são concorrentes então, também, né, Paulo? Colocar a cabeça na areia como um avestruz aí não é certo. Bom, e vamos falar do nosso último tema aqui. A PGR está defendendo a quebra do sigilo fiscal do Acef, que é o advogado, né, da família Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. A CPI da Covid apura se ele esteve envolvido na compra de vacinas. Então, são algumas frentes aí de investigação. Como é que você vê isso? Denise, eu acho bastante complicado. Hoje em dia, me parece, até pelo depoimento do empresário Luciano Hang, eu fiquei muito com essa impressão de que hoje em dia você defender, apoiar o presidente Jair Bolsonaro já existe uma forma assim de quase de criminalização em relação a isso. O que eu vejo nessa notícia sobre o Acef também é o abandono dele, né? A OAB não se manifesta porque ele tem essa ligação com a família Bolsonaro. Bem, desde que eu me entendo por gente, eu sei que todo mundo tem direito aí a um advogado, a uma defesa. Então me preocupa bastante esse abandono, que é um abandono sectário, né? Ideológico mesmo. Eu fico me perguntando aqui se de repente propusessem quebrar o sigilo do advogado do Fernandinho Beiramar. Será que teria tanta facilidade assim? Será que a OAB daria as costas para esse advogado? Então, me parece que, nesse caso, eu precisaria ler também o parecer aí da PGR para apostar nessa quebra e achar que essa quebra realmente é válida, mas o que me chama a atenção também é o abandono das instituições, né, que são instituições como a OAB, que foram criadas também ali no meio, tem todo aquele contexto da ditadura para proteger o ordenamento jurídico, o Estado democrático de direito. Eu vejo a figura do Acef como uma figura ali até meio folclórica, eu não tenho nenhuma simpatia pessoal por ele, mas quebrar o sigilo sempre é um ato de força, é um ato um tanto quanto autoritário, né? É o Estado invadindo a vida de uma pessoa. Não é uma medida simples assim que se toma ao bel prazer ou simplesmente por antipatia política. É isso, Paulo. Fechamos aqui nossos principais temas. Uma boa tarde para você, um bom final de semana, que seja de sossego. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bom fim de semana aí para todo mundo.